Fala pessoal, meu nome é Gabriel, sejam bem-vindos ao canal Poder Jovem Brasileiro. É um prazer imenso estar trazendo mais este vídeo para vocês. Como puderam observar aí no título, hoje eu conversei com o deputado estadual João Leite, deputado estadual por Minas Gerais, seu 6º mandato consecutivo, então ele tem muita experiência. Ele foi uma pessoa assim excepcional comigo, um cara muito bacana, foi muito atencioso, respondeu cada pergunta ponto a ponto, não economizou tempo, e nós sabemos que a agenda de um deputado estadual é muito vigorosa e ele abriu aí um espaço, deu uma oportunidade única de estar trazendo esse vídeo aqui para o canal. Então, você que está aí assistindo, você vai adquirir muito conhecimento, vai agregar muito a você, assim como agregou a mim, porque cada resposta que o João Leite deu através das minhas perguntas foram muito importantes para agregar conhecimento aí sobre muitos assuntos. Eu vou deixando aí o vídeo agora, a entrevista. Mais uma vez, obrigado João Leite e sua equipe, foram muito atenciosos, muito legais comigo, e eu tive o prazer imenso de ter conhecido a Assembleia Legislativa de Minas. Foi assim muito legal ter conhecido lá, como que são as coisas feitas na prática, como que é lá dentro, e muito legal mesmo. Eu tive o prazer de assistir lá a comissão que o João Leite realizou junto com outro deputado estadual, foi muito bacana mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, João Leite e sua equipe, valeu! Começou a gravar? Bom pessoal, estamos aqui com o João Leite, deputado estadual por Minas Gerais. Tudo bem? 6º mandato dele consecutivo, está indo aí para o 7º, né? Tentar o 7. Então vamos fazer a entrevista, separei 7 perguntinhas bem simples. A primeira pergunta é, eu vou pedir para você explicar um pouco mais sobre como começou a sua carreira, por quê, qual foi o projeto, de onde surgiu essa ideia de entrar aí como deputado, antes como vereador também, como começou isso? Eu fui atleta profissional por quase 20 anos, né? Joguei no Atlético Mineiro, joguei na Seleção Brasileira, no Vitória de Guimarães de Portugal, depois Guarani de Campinas e América Mineira. E quando eu estava encerrando minha carreira, com 37 anos, veio o convite para eu ingressar no PSDB e ser candidato a vereador em Belo Horizonte no pleito de 1992. E eu resisti muito porque não tinha esse pensamento, nunca tive de ingressar na política. Mas as pessoas todas achavam que eu poderia ajudar muitas pessoas por causa da igreja, né? Eu sou membro da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, muito envolvido nas questões sociais. E eu acabei aceitando, fui eleito vereador em 1992, assumi em 93 e logo já pedi licença e fui escolhido para ser o secretário de esporte de Belo Horizonte. E foi uma grande oportunidade, porque nós iniciamos 12 projetos, todos muito ligando a questão da educação, do social com o esporte. Fizemos um projeto chamado Dente de Leite, com ex-jogadores dando treino para crianças, em campos de futebol amador no contraturno da escola. Fizemos o Superar, um projeto para escolinha de esporte com criança com deficiência física e outras deficiências. O Vida Ativa, caminhadas para pessoas idosas. Fizemos um time com os adolescentes infratores do centro de Belo Horizonte. Fizemos uma escolinha de vôlei, futsal nas vilas, nas comunidades. Fizemos um projeto de campinhos. Fizemos um projeto de quadra aberta em ruas, fechava os quarteirões, colocava rede e dava bolas para a comunidade. Então foi muito bom esse trabalho. E logo veio a candidatura então para deputado estadual em 94, onde também fui eleito e com muito entusiasmo para trabalhar na política. Temos aí uma história bem grande da carreira de João Leite. Antes, só para continuar a entrevista, eu falo que eu sou cruzeiro, não tem problema não, né? Não tem problema nenhum. Eu fiz um vídeo, meu primeiro vídeo no canal foi por que se interessar por política. Eu estava querendo conversar com o povo mais da minha idade, pessoal que ainda não tem muito engajamento na política. Também com pessoas de idade mais avançadas, que também não se interessam muito ainda, porque nós sabemos que a política é uma coisa muito importante na nossa sociedade. O que você acha de jovens na política? Qual a importância deles na política? Olha, eu digo que se você não se interessar pela política, outros vão se interessar e vão ditar o que vai acontecer na sua vida. É isso que acontece no Brasil. Muitas pessoas imaginam que elas vão punir os políticos se elas não se interessarem pela política ou então não comparecerem às urnas para votar. Então
estão se punindo, né, a si mesmos, os jovens, então, o pensamento dos jovens. Imagina as mudanças que estão acontecendo hoje. E essas mudanças que acontecem hoje, os jovens dominam essas mudanças. As mudanças tecnológicas, por exemplo, e nós vemos permanentemente uma resistência muito grande na política em relação às novas tecnologias. Nós tivemos um debate recente sobre Uber versus táxi, né? São coisas assim impossíveis de serem impedidas de acontecer, né? Está com os jovens, a memória atual, né? Não está com as pessoas que estão há muito tempo na política. Como os jovens não se interessam com a política, estão fora, eles veem os projetos deles, projetos modernos, atuais, as mudanças tecnológicas, elas não são aceitas pela política. Mas os jovens poderiam estar na política e influenciarem com o seu conhecimento, né? E a partir daí, então, a gente teria uma nova política. A outra coisa que eu considero assim relevante nesse debate é que as coisas estão postas de maneira equivocada. Algumas pessoas pensam que a política tem que ter um novo, tem que ter um novo na política, né? Mas o novo quer dizer, como o Brasil tem hoje, 35 partidos políticos. As democracias avançadas, como a inglesa, a americana, a francesa, a belga, a alemã, a de Israel, todas essas democracias têm 2 partidos políticos. Nós temos 35 partidos políticos. Tem Câmara de Vereadores, tem 11 vereadores, cada um de um partido. Como se faz política dessa maneira? Então, a ausência da discussão política, do debate político, nos leva a uma situação como esta hoje. Os jovens não interessam pela política, o anseio dos jovens não é atendido na política porque os jovens não estão presentes e muitas pessoas querem cada dia um partido novo, porque se tiver um partido novo eles imaginam que as coisas vão ser transformadas, ou se não querem mais partidos, querem uma pessoa. Só que não se faz política, não se faz democracia com uma pessoa, faz-se com partidos e com pensamentos. Como eu disse anteriormente, você é um deputado estadual aí em Minas. Conta um pouquinho mais como que é o trabalho do deputado estadual, o que ele faz. É um desafio muito grande em Minas Gerais. Minas Gerais tem 853 municípios. Minas Gerais é imensa, né? Para você percorrer Minas Gerais é um desafio permanente. Alguns falam que Minas Gerais é a síntese do Brasil, e é verdade. Nós temos o semiárido, nós temos áreas alagadas, nós temos cerrado, nós temos o sul de Minas, que é frio, temos o norte, que é muito quente, e um desafio monumental para os governos, para o executivo, para que ele possa atender as demandas de um estado tão grande. É um desafio também para o parlamento, porque o parlamento, com 77 deputados, representa 853 municípios. Então, há uma demanda represada de necessidades as mais urgentes e, de alguma forma, cada deslocamento de comissões temáticas da Assembleia Legislativa tem um custo muito alto. Minas Gerais tem um custo muito alto, pelo tamanho que Minas Gerais tem. Então, o desafio é modernizar Minas Gerais, na comunicação, na tecnologia, né, para que a gente possa enfrentar esse gigantismo do Estado, aproveitar as áreas de cerrado, né, com plantios, aproveitar o semiárido mineiro e aí buscar água para a população, para que ela possa usar essa água para o consumo humano, dos animais e também para a agricultura. Então, é um desafio muito grande e o trabalho dos deputados é um trabalho penoso, né, de deslocamento nesse estado e de presença na sede do Legislativo, que é Belo Horizonte. Então, trabalha-se muito na Assembleia Legislativa como parlamentar. Como deputado estadual, também vereador, eu gostaria de falar sobre o federalismo no Brasil. Atualmente, o federalismo no Brasil
desde quando instituído, ele tira um pouco de autonomia dos municípios e do governo. O que você acha disso? Você acha que tem que ter uma descentralização do poder da União? Qual é a sua opinião sobre isso? O Brasil, ele lutou contra o Império por causa da concentração de toda a arrecadação com a coroa, tudo no Rio de Janeiro. As províncias sofreram muito, lutaram muito pela República Federativa, achando que essa federação ela daria conta, né, de descentralizar. Mas nós permanecemos do mesmo jeito. Hoje 70% de tudo que é arrecadado fica com o governo federal e 30% para dividir com 27 estados e 5.700 e tantos municípios. Não funciona. Nós precisamos mudar essa partilha desse dinheiro. Precisamos mudar também o número de impostos. Nós temos 5 impostos. Não existe país no mundo com uma situação como essa. Os países avançados têm um imposto no consumo, lá na ponta. Talvez aí esteja uma das respostas para termos 14 milhões de pessoas desempregadas. Porque quem é que vai, em sã consciência, empreender no Brasil? Nós temos um sistema tributário tão pesado. Então nós precisamos repensar o Brasil, nós precisamos de outro sistema, né? O presidencialismo esgotou, os países avançados do mundo são parlamentaristas, você tem um voto de confiança do gabinete do primeiro-ministro, ele cai, e corre o risco de cair o parlamento junto, e tem novas eleições. Nós, na história recente do Brasil, enfrentamos o impeachment da presidente Dilma. Olha a destruição do país, da retirada de uma governante. Isso acontece quase sempre nos países avançados. A Itália já mudou o gabinete 60 vezes. É uma coisa comum, não está bom, o povo troca. Então nós precisamos de um parlamentarismo e precisamos da mudança tributária, uma reforma tributária no Brasil, ela é fundamental. Bom, se o recurso fica no consumo, não importa de onde ele teve a produção, quando for consumido bem, paga-se o imposto. Isso é no mundo inteiro. No Brasil não, paga onde ele foi produzido, IPI, paga onde ele foi circulado, ICMS, e paga lá no consumo o ISS, Imposto de Serviço sobre qualquer natureza, ISS-QM, de qualquer natureza. Depois você tem o imposto de renda, que vai para o governo federal e ele vai dividir com estados. É algo assim, impensável, né? O Brasil, ele toma bomba em gestão pública justamente por causa dessas questões. Eu espero que a gente consiga reforma política, reforma tributária, nós precisamos de uma reforma do nosso sistema de governo também. Interessante você ter falado sobre 70% ficar na União, 30% ser distribuído aos 27 estados, e são quem realmente mais precisa, são esses 30% são destinados. Devia ter uma inversão ao invés de ter apenas 30% para dividir em 27 estados. Isso é possível com o imposto no consumo. O imposto ele vai ser cobrado lá no consumo, onde é o consumo. Mais do que nos estados, nos municípios. São os municípios que recebem as pessoas doentes, são os municípios que têm que fazer saneamento básico, né? O atendimento está todo no município, claro, com o apoio do Estado e da União. Mas o dinheiro fica muito longe do município. Por isso que uma reforma tributária com a cobrança de um imposto só no consumo, lá na ponta, eu creio que mudará essa situação do governo federal ficar com o dinheiro todo na mão dele e ficar de lá tentando fazer obras nos estados e nos municípios. Dando uma estudada nas suas posições atuais, e uma delas é que você assumiu recentemente a presidência da Comissão Pro Ferrovia de Minas. E eu estava ali no seu gabinete, na entrada, e tem uma fotografia, uma pintura de uma ferrovia chamada General Carneiro, né? Sabará, Minas Gerais. Isso. E a ferrovia é um recurso muito importante em qualquer país desenvolvido e, infelizmente, é um pouco inexplorado aqui no Brasil. O que você acha disso? Você acha que as ferrovias devem ser mais exploradas? Deve ser um recurso que deve ser investido? Eu gosto muito de uma piada que conta, né, que está provado que o trem é de Minas Gerais, que foi o mineiro que
inventou a aviação, porque o avião ele pousa num trem de aterrissagem. Né? É num trem de aterrissagem, como o mineiro usa sempre essa palavra para qualquer coisa. Né? E para Minas Gerais é fundamental. Nós temos 25% da malha rodoviária federal, que hoje encontra-se estrangulada. É um desastre a malha rodoviária de Minas Gerais, com o escoamento que tem que ser feito das commodities em Minas Gerais. Minério, grãos, todos os produtos saem pelas rodovias em Minas Gerais, porque as duas grandes malhas ferroviárias, que é a que liga Minas com Vitória, é utilizada hoje praticamente por uma empresa só, que é a Vale do Rio Doce, no escoamento de minério e um pouco de soja. A outra, que é da MRS, para o Porto do Rio de Janeiro, ela também é utilizada para o escoamento de minério, alguma outra commodity, também containers com vários produtos dentro. E o restante de toda a carne de Minas Gerais, café produzido em Minas Gerais, soja, milho, tudo que é produzido em Minas Gerais está na estrada. Então, ideia, os vagões mais modernos de transporte de carga ferroviário, num vagão desse cabe 5 carretas que estão na estrada. Você põe um vagão, você tira 5 carretas da estrada. Bom, o carreteiro vai ficar prejudicado? Não, porque o trem não vai no destino final. Chega um momento que ele vai precisar do transporte de caminhões, não tem perda, mas nós não podemos continuar convivendo com 5 carretas na estrada, estradas que não tem modernidade nenhuma, estradas que não tem rampa de escape, né? Quando se perde um freio, o DENIT, eles acham que radar e placa para carreta sem freio, não para, porque para uma carreta sem freio é uma rampa de escape. Nós não temos no Brasil, temos uma na Via Anchieta, na descida para Santos, e depois não temos em lugar nenhum mais. Nós temos as estradas precárias e as pessoas estão morrendo nas estradas. Então é fundamental o retorno do transporte ferroviário por cargas. Nós já temos por carga, temos, mas muito direcionado. Nós precisamos de pequenos trechos para transportar cargas, precisamos de pequenos trechos e grandes trechos para transportar passageiros. Por exemplo, Minas Gerais não tem ligação ferroviária com São Paulo. Como? Temos com o Espírito Santo e temos com o Rio de Janeiro. Mas como que não temos com São Paulo? São Paulo é um grande mercado. São Paulo cresceu tanto que está entrando em Minas Gerais. O Distrito Industrial de São Paulo tem Extrema, Camanducaia, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, que é o chamado Vale do Silício de Minas Gerais, vende tudo para São Paulo, mas não tem ferrovia para São Paulo. É interessante que a gente vê a Fernão Dias, liga Belo Horizonte com São Paulo, a concessionária já está fazendo a terceira pista nela, porque não está cabendo, mas precisa de 6 pistas. Daqui a pouco não precisa de 8, porque toda a carga está na rodovia. Não existe isso em nenhum país do mundo. Os países preservaram suas ferrovias. O Brasil jogou fora as ferrovias, especialmente Minas Gerais tem a maior malha ferroviária do Brasil, mas também tem a maior malha ferroviária do Brasil abandonada, deixada com a concessão ferroviária. Teremos agora uma antecipação da renovação da concessão ferroviária. Minas Gerais vai lutar para que o dinheiro fique em Minas Gerais. A intenção do governo é levar para o Pará, levar para o Centro-Oeste e levar para São Paulo. Mas a maior malha ferroviária está aqui. Nós queremos que seja investido em Minas Gerais, e é esse o trabalho da Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras. Outra coisa interessante que o senhor tinha citado aqui na comissão abaixo, que é muito perigoso as rodovias hoje, há muitos assaltos, cargas, até mesmo acontecem assassinatos. Tem que mudar um pouco a segurança das estradas, né? Você acha que levando as ferrovias, isso elimina um pouco também? Não quer dizer que as ferrovias elas serão mais seguras. A questão da segurança no Brasil está ligada a outros fatores, né? Nós temos um problema grave de fronteira. Os Estados Unidos têm um problema sério na fronteira com o México, 5.000
quilômetros, 5.700 quilômetros de fronteira com o México, já construiu muro, faz de tudo. E o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira com a Bolívia, com o Paraguai, por onde entram as drogas. O grande problema do Brasil hoje chama-se tráfico de drogas. O Brasil é passagem para tráfico de drogas internacional, as nossas estradas estão cheias. Quando você vê, foi roubada uma carga. Para que a carga foi roubada? O cara vai vender a carga e quer dinheiro para comprar uma carga de cocaína, de maconha, porque aí ele vai ganhar mais dinheiro. Então essa é uma questão que tem que ser enfrentada. Quem é que vai enfrentar? O Exército Brasileiro? Se for para dar segurança para os brasileiros, tem que colocar o Exército na fronteira com efetivo. Hoje nós temos o Exército na Amazônia, nós temos 700 militares para cuidar do rio Amazonas, da fronteira com a Venezuela, com o Peru, que hoje é o maior produtor de cocaína do mundo, e não vai conseguir. Então nós temos que levar a sério as nossas fronteiras. O problema do roubo de cargas está ligado às fronteiras, por onde entram as armas, entram os explosivos, entra dinamite, que está explodindo caixa eletrônico. Então, não está ligado à questão da logística de transporte. Se nós tivermos uma segurança das fronteiras, se impedirmos as entradas das armas, se nós fizermos um tratamento sério da questão do uso de drogas, alguns falam em descriminalizar, isso é uma maluquice, né? Porque nós estamos vendo a questão do cigarro. O cigarro pode usar, mas é o maior contrabando, o maior crime que está acontecendo é o contrabando de cigarros que vem para o Brasil. Então nós precisamos tratar o usuário dependente, precisamos quebrar as pernas desse tráfico. O tráfico ele é muito forte, porque ele tem muito usuário dependente. Se a gente tratar o usuário dependente, e se a gente cuidar das nossas fronteiras, nós vamos estar cuidando também do impedimento do roubo de cargas, quer seja rodoviário ou mesmo ferroviário. Bom, João, para finalizar, queria perguntar para você, esse último mandato seu, houve muita oposição ao governo Pimentel, houve muitas medidas que o senhor rebateu. Conta para a gente qual foram as medidas que o senhor rebateu, que trouxeram muito progresso para Minas Gerais. Bom, primeiramente, a oposição ela é uma minoria absoluta na Assembleia Legislativa. O governo conseguiu cooptar uma base que votou cegamente nas propostas do governo. A primeira luta nossa foi em relação aos depósitos judiciais. O governo meteu a mão em 6 bilhões de depósitos judiciais, que todos sabem que é aquele dinheiro para a mulher que o marido abandonou com os filhos, e aquele dinheiro é sustento para aquela mulher, é dinheiro de herança que foi deixado, as pessoas estão esperando o governo meteu a mão nesse dinheiro. Chegou um momento em Minas Gerais caótico de gerentes do Banco do Brasil receberem ordem de prisão porque deveriam pagar, mas o governo não depositava no fundo, meteu a mão no dinheiro do fundo. Depois veio a questão do aumento de 238 itens, aumento de impostos, da gasolina, do etanol, do diesel, do material de construção, e nós votamos contra, o governo aprovou. É interessante viajar para São Paulo, quando a gente atravessa a divisa, o etanol chega a ser R$ 1,90, em Minas Gerais o etanol é mais de 3, justamente por causa do ICMS de São Paulo, que é mais baixo do que o ICMS de Minas Gerais, aumentado pelo governo Pimentel. Depois vieram os fundos, a criação de fundos com a venda de edifícios, prédios próprios do governo do estado, inclusive a própria cidade administrativa, o governo queria vender, e foi um desgaste monumental para o governo, porque o governo não conseguiu fazer essa venda. Depois veio a questão da Podemig. A Podemig ela é detentora de 75% do nióbio produzido no mundo. Aqui em Araxá, é uma montanha de nióbio, uma montanha mágica. Faltam 400 anos de exploração desse nióbio. O governo queria vender por 4 bilhões para os chineses. Então foi uma luta muito grande. Nessa nós vencemos. Até agora, o governo
não venceu essa luta. Eles continuam com o projeto parado na Assembleia Legislativa porque nós estamos obstruindo. E lembrar, nós tivemos 12 anos do governo do PSDB, o servidor público em Minas Gerais recebendo até o 5º dia útil do mês. Nesse governo, o servidor nunca mais recebeu um dia. O salário é parcelado, atrasa o salário dos servidores, prometeram pagar o piso nacional da educação, os servidores da educação não pagaram, meteram a mão no dinheiro do Instituto dos Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, desviaram 3 bilhões desse instituto, devem 8 bilhões da saúde dos municípios, é um escândalo. Eu tenho que eu me lembro o pior governo da história de Minas Gerais. Então, pessoal, terminamos aí a entrevista com o deputado João Leite. Você de Minas, já deu uma analisada no João, já tem aí uma perspectiva de eleição 2018 aí, está votando nele. Muito obrigado, João. Prazer, muito obrigado.